Você fez algo. Não sabe exatamente o que, mas percebeu. O e-mail que demorou mais para ser respondido do que o normal. A reunião onde ele não te olhou da mesma forma. A conversa casual que antes existia e que simplesmente parou. A sensação de que algo mudou na temperatura do ambiente e que a mudança tem a ver com você, mas você não consegue identificar o quê. E então começou o trabalho. O trabalho invisível e exaustivo de tentar descobrir o que fez de errado. Revisando cada interação da semana. Relendo e-mails enviados procurando o tom que pode ter sido interpretado de forma errada, ensaiando formas de reaproximar sem parecer que está se justificando por algo que nem sabe se fez. Você passou dias nisso, talvez semanas, num estado de ansiedade que não tem objeto claro porque a ameaça não foi nomeada, só foi sentida, e aqui está a coisa que precisa ser dita. Esse estado que você está vivendo, essa busca intensa por uma aprovação que foi retirada sem explicação, essa ansiedade sem objeto claro, é exatamente o objetivo do silêncio. Não é efeito colateral, é o mecanismo. O silêncio do chefe narcisista não é ausência de comunicação. É uma forma muito específica de comunicação. E é mais eficiente como instrumento de controle do que qualquer grito jamais poderia ser. Você já viveu esse estado de tentar descobrir o que fez de errado sem conseguir nomear o quê? Me conta nos comentários. Existe uma área de pesquisa em psicologia social que estuda o que acontece com o cérebro humano quando é submetido a ostracismo, que é o termo clínico para exclusão e invisibilização social. E os resultados são mais dramáticos do que a maioria das pessoas imagina. Estudos de neuroimagem mostram que ostracismo ativa as mesmas regiões do cérebro que dor física. Não de forma metafórica, de forma literal e mensurável. Ser excluído, ignorado, invisibilizado produz no cérebro uma resposta que é neurologicamente indistinguível de ser fisicamente machucado. E existe uma razão evolutiva para isso. Para um ser humano vivendo em grupo, ser excluído do grupo era uma ameaça real de sobrevivência. O cérebro foi construído para tratar exclusão social como emergência, para mobilizar recursos imediatamente para resolver o problema de ser excluído antes que a exclusão se tornasse permanente. O problema é que esse sistema foi construído para ameaças reais de exclusão permanente. Não para o silêncio estratégico de um chefe que sabe exatamente o que está fazendo quando para de responder seus e-mails por 3 dias. Mas o cérebro não distingue os dois. Ele trata os dois como emergência. E emergência mobiliza todos os recursos disponíveis para uma única função: recuperar a inclusão, recuperar a aprovação, recuperar o acesso ao grupo que foi ameaçado. Você trabalhou mais, se esforçou mais, foi mais cuidadosa, mais atenciosa nos períodos em que percebeu esse silêncio? Agora preciso descrever como o silêncio opera especificamente como instrumento de controle em ambientes narcisistas, porque ele tem uma estrutura muito precisa que, quando você a vê, reconhece imediatamente. O ciclo funciona assim. Há um período de acesso normal. O chefe interage, responde, inclui, reconhece. Você funciona dentro dessa normalidade com alguma estabilidade, e então, sem aviso e sem explicação, o acesso é retirado. O silêncio começa, a exclusão começa, o tratamento diferenciado começa, e você, cujo cérebro interpretou a retirada como ameaça de exclusão, mobiliza tudo para recuperar o acesso, trabalha mais, se comporta de formas que acredita que vão recuperar a aprovação, fica mais cuidadosa, mais atenciosa, mais disponível, se torna, em resumo, mais controlável. E então o acesso é restabelecido, às vezes com uma explicação vaga, às vezes sem nenhuma. E o alívio que você sente quando o acesso volta é tão intenso que reforça o comportamento que você adotou durante o silêncio. O ciclo ensina, através de condicionamento direto, que determinados comportamentos produzem reintegração. E que a reintegração produz alívio. E alívio depois de ansiedade intensa é neurologicamente poderoso. O silêncio não é ausência de controle, é o controle mais eficiente disponível. Você consegue identificar esse ciclo no seu histórico com essa pessoa?
vou te contar algo sobre como aprendi a distinguir silêncio estratégico de silêncio circunstancial, porque essa distinção é fundamental e é o que a maioria das pessoas não sabe fazer quando está dentro. Acompanhei de perto uma situação onde o silêncio era usado com uma precisão que só ficou visível quando mapeado ao longo do tempo. O chefe em questão era completamente acessível e responsivo em períodos normais. Respondia e-mails rapidamente, incluía a pessoa nas conversas relevantes, fazia aquele contato informal que sinaliza pertencimento. E então, em momentos específicos e sempre sem aviso ou explicação, o acesso era retirado. Silêncio nos e-mails. Ausência das reuniões. Conversas que aconteciam sem a pessoa presente, por períodos que variavam de dias a semanas. O que revelou o padrão foi o timing. O silêncio aparecia consistentemente depois de momentos onde a pessoa havia demonstrado autonomia, havia discordado, havia recebido reconhecimento de outra fonte, havia mostrado que tinha valor independente da aprovação dele. Esses eram os gatilhos. E o silêncio era a resposta. A forma de restabelecer a hierarquia, de lembrar à pessoa que o acesso era condicional, que a autonomia tinha custo. Quando o timing ficou claro, o silêncio mudou de natureza. Deixou de parecer informação sobre o que a pessoa havia feito de errado. Passou a parecer informação sobre o que havia feito de ameaçador para o controle dele. Essa distinção muda tudo, porque o que você fez de errado exige correção. O que você fez de ameaçador para o controle dele exige proteção, não correção. Você consegue identificar o timing do silêncio? O que costumava preceder os períodos de retirada de acesso? Preciso falar sobre o que o silêncio crônico faz com a autoestima e com a identidade profissional ao longo do tempo. Porque esse é o dano mais profundo e o menos visível. Cada ciclo de silêncio seguido de reintegração ensina algo ao sistema psíquico. Ensina que o seu valor profissional é variável. Que o acesso que você tem ao ambiente onde trabalha, as informações que precisa, as relações que sustentam o seu trabalho, tudo isso é condicional à aprovação de uma pessoa. E que essa aprovação pode ser retirada sem aviso e sem explicação. Com o tempo, a autoestima profissional para de ter uma referência interna. Para de ser sustentada pela qualidade do seu trabalho, pelo seu histórico, pela sua competência. E começa a ser sustentada exclusivamente pelo nível de acesso que você tem naquele momento. Se o acesso está normal, você está bem. Se o acesso foi retirado, algo está fundamentalmente errado com você. Isso é dependência, não emocional no sentido romântico, psicológica. A sua percepção do próprio valor fica atada ao termômetro de uma única pessoa que aprendeu a usar esse termômetro de forma estratégica, e pessoas nesse estado se tornam extraordinariamente controláveis, não porque são fracas, porque o sistema de referência do próprio valor foi capturado. E recuperar a aprovação virou uma necessidade que opera abaixo do nível da escolha consciente. O que você sente sobre o seu próprio valor profissional nos dias em que o acesso está normal, comparado com os dias em que o silêncio começou? Então, como você responde ao silêncio de uma forma que proteja o seu julgamento em vez de alimentar o ciclo? A primeira coisa é nomear o que está acontecendo antes de agir. Quando o silêncio começa e você sente o impulso de trabalhar mais, de se aproximar, de fazer algo para recuperar o acesso, pause. Nomeie. Isso é o ciclo operando. Esse impulso não é informação sobre o que você precisa corrigir. É o sistema nervoso respondendo à ameaça de exclusão da forma que foi condicionado a responder. A segunda é distinguir necessidade real de aprovação de necessidade condicionada. Existem situações onde você genuinamente precisa de acesso a informações ou a decisões para fazer o seu trabalho. Essas necessidades são reais e legítimas e devem ser comunicadas diretamente e profissionalmente. Isso não é buscar aprovação. É exercer o direito de ter o que precisa para trabalhar. O que não é necessidade real é o impulso de recuperar a temperatura emocional, de fazer o silêncio parar, de ser reintegrada ao estado de normalidade, não porque precisa de algo específico, mas porque a ansiedade de exclusão está insuportável.
Distinguir as duas é o trabalho mais difícil desse processo, porque as duas chegam com a mesma urgência, mas têm origens completamente diferentes. A terceira é criar referências externas para o seu valor profissional. O silêncio é mais devastador quando a aprovação daquela pessoa é a única referência disponível. Quanto mais você tem outras fontes de feedback sobre o seu trabalho, outras relações profissionais que confirmam o seu valor, mais resistente você fica ao poder do silêncio sobre a sua autoestima. Isso não resolve o ambiente, mas reduz o custo que o silêncio tem sobre quem você acredita ser. O que você tem fora daquele ambiente que confirma o seu valor profissional independente da aprovação dele? Se você chegou até aqui, reconhecendo esse ciclo, reconhecendo aquela ansiedade específica de não saber o que fez de errado, reconhecendo o trabalho exaustivo de tentar recuperar um acesso que foi retirado sem explicação, eu quero que você leve uma coisa muito específica. O silêncio que te perturba não é evidência de que você fez algo errado. É evidência de que aprendeu a depender de uma aprovação que foi estrategicamente tornada imprevisível. Que o seu sistema nervoso foi condicionado a tratar a retirada desse acesso como emergência. E que essa resposta de emergência, esse estado de ansiedade intensa e busca de reintegração, é exatamente o que o silêncio foi desenhado para produzir. Você não está ansiosa porque é insegura. Está ansiosa porque foi submetida a um padrão que o cérebro humano tem dificuldade genuína de não responder. Um padrão que usa a neurologia da exclusão social, que é uma das mais poderosas que existem, como instrumento de controle. O grito é visível, pode ser nomeado, testemunhado, documentado. O silêncio não deixa evidência. Opera nas lacunas. E por isso é mais eficiente, porque a pessoa submetida a ele frequentemente se culpa pela própria ansiedade em vez de nomear o que está causando. Agora você tem o nome, e quando você tem o nome, o silêncio muda de natureza. Deixa de parecer informação sobre quem você é. Passa a aparecer informação sobre quem ele é e sobre como esse ambiente opera. Cuida de você. A ansiedade que o silêncio produz em você não é fraqueza. É o cérebro humano respondendo a uma ameaça para a qual foi construído para responder. E saber disso é o começo de parar de usar essa ansiedade como prova de que o problema é você.